misericórdia dura para sempre. Fiquemos de pé para lermos o texto sagrado. Irei ler o versículo 28, os irmãos o versículo 29 e todos o versículo 30 de Romanos capítulo 8. Assim nos diz a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Todos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Oremos ao nosso Deus mais uma vez. Santo Deus, aquieta o nosso coração nesse momento. Que a nossa devoção, que o nosso coração, meu Pai, sejam voltados para o Senhor. Pai Santo, cativa-nos essa noite. Assim como foi cantado, que a glória do Senhor venha ao nosso encontro e possa santificar a nossa alma, convencer pecadores da necessidade do arrependimento e que a tua igreja seja edificada pela tua santa palavra. Pai Santo, Deus da Bíblia Sagrada, abre o livro santo essa noite e nos revela Cristo através do poder do Santo Espírito de Deus. Essa é a oração, meu Deus, que faço a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Meus amados irmãos, quando pensamos sobre o nosso passado, sempre queremos lembrar-nos de coisas boas, não é verdade? Coisas que abençoaram a nossa vida, ficaram de forma marcada em nossos corações, e verdadeiramente isso traz alegria. Todavia, também, quando relembramos o passado e olhamos para os momentos difíceis, perdas, sofrimentos, dores, o passado, que momento anterior trouxe alegria, agora traz tristeza. Todos nós somos acometidos ou fomos acometidos por esse pensamento. Quando olhamos para trás, irmão, sempre temos a necessidade de reconhecer algo, quer seja bom, quer seja mal. Nessa noite, eu queria pregar para os irmãos uma realidade que percebo nesse texto, conhecida ou conhecido como o passado profético. E eu quero só reiterar aqui para os irmãos que eu não uso esse termo passado profético dentro da perspectiva neopentecostal, como hoje é conhecida, mas uma mensagem profética vinda da parte do Senhor para a vida dos seus discípulos. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, ele teve todo o interesse, toda a dedicação de apresentar o plano salvífico do Senhor Deus. Nos capítulos que antecedem este versículo, e este capítulo de número 8, Paulo apresenta o plano de Deus. Paulo apresenta a criação, a rebeldia, o pecado quando entrou no mundo. Apresenta a promessa dada a Abraão, pai da fé, porque ele creu. Paulo apresenta a condição do ser humano como pecador diante de Deus. O mesmo não pode fazer absolutamente nada para se voltar ao Senhor. E Paulo também apresenta que a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a bondade, o ato, a misericórdia de um só homem, trouxe salvação a muitos. Pelo pecado de um só homem, a morte reinou. Mas pelo ato de bondade de um só homem, Jesus Cristo, a salvação veio para os seus eleitos. No capítulo de número 8, Paulo agora começa a enaltecer o nome do Senhor.
logo no versículo de número 1 do capítulo 8, Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vitória do cristão está na cruz. A vitória do servo de Deus, da serva do Senhor, está na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. E Paulo começa a corroborar, a confirmar essa esperança bendita que só o cristão chamado por Deus tem. Mas, no versículo de número 28, 29 e 30, percebemos uma mensagem profunda, uma mensagem forte, uma mensagem que, se lermos de forma rápida, passa desapercebido da nossa mente e do nosso coração. No versículo de número 28, Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes o bem de Deus não se enquadra com o seu bem, com a forma que você tem de entender o que é bem ou bom. Porque muitas das aflições que vivemos têm um propósito benéfico para as nossas vidas. Quem pode dizer que a tribulação na sua vida gera paciência? Quem pode dizer, humanamente falando, que as aflições que você enfrenta irá gerar uma fé fortificada? Que as humilhações que você passa em qualquer lugar da sua vida redundará no dia da exaltação? Quando você é colocado em último da fila, no dia determinado, Deus te coloca na frente da fila. O pensamento, meus amados irmãos, do Senhor é totalmente diferente dos nossos. Pois está escrito no livro do profeta Isaías que a mente do Senhor, os pensamentos do Senhor estão acima dos nossos pensamentos. Os seus caminhos estão acima dos nossos caminhos. Então nunca queira entender os desígnios de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, segundo uma perspectiva racional. Porque se você quiser entender uma perspectiva racional, sem o toque da fé, sem o toque do Espírito Santo no âmbito espiritual, você sempre irá dizer: Deus é injusto. Por que Deus fez isso? Você nunca irá entender por que Deus fez tal coisa. Mas quando você é dominado pelo Espírito de Deus, quando o seu coração é dominado pelo Espírito Santo do Senhor, você consegue entender o que Paulo disse aqui, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem. E esse bem, dentro do contexto que o apóstolo Paulo apresenta, é o bem da salvação. Porque Paulo começa a apresentar, dentre os capítulos, o aspecto salvífico, irmãos. O aspecto que Deus em Cristo nos salvou dos nossos pecados. E todas as coisas cooperaram para que este bem, o bem da salvação, fosse concretizado no âmbito terreno, na terra dos viventes. Lembrem-se, meus amados irmãos, quando Cristo Jesus veio ao mundo, Ele veio com o interesse de salvar o povo dos seus pecados. Quando o anjo Gabriel apresenta-se a Maria, e diz que ela é bem-aventurada, e diz que do ventre daquela mulher iria nascer e este salvaria o povo dos seus pecados. Mateus 1:21 diz que Jesus Cristo salvaria o povo dos seus pecados. Então, a obra de Cristo, a obra redentora, passa por isso, por esse caminho da história da redenção. E o passado profético apresenta esse ato no passado, pois o texto continua dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo de número 28. Porquanto aos que de antemão conheceu. A primeira atitude do passado profético é: ele conheceu. Meus irmãos, e não tente entender isso com a compreensão cognitiva, um conhecimento intelectual. A Bíblia, quando apresenta-nos esses termos, ela tem toda uma força de demonstrar não um conhecimento intelectual, mas um conhecimento relacional.
Um conhecimento onde Deus te conheceu, se relacionou com você, teve um vínculo de amor para contigo, e baseando-se nesse conhecimento, nesse relacionamento, nós podemos perceber a grandiosidade desse Deus. No livro do Apocalipse está escrito que o Cordeiro de Deus estava morto antes da fundação do mundo. Se eu disser uma coisa para você, talvez você dê um nó na sua mente aí, mas o interesse é esse mesmo. Deus se relacionou com você antes mesmo de você vir a existir. Antes que você fosse formado no ventre de sua mãe, eu não sei te explicar isso, sinceramente, nem com nota de rodapé consegue. Deus se relacionou com você. E não foi baseando-se em obras meritórias. Não foi pelo seu sorriso colgate. Não foi pela sua beleza estética. Não foi pela sua capacidade intelectual de passar em 1, 2, 3, 4, 5 concursos. Ele se relacionou com você porque Ele te amou. O Deus Todo-Poderoso te amou. E esse conhecimento, meus amados irmãos, se deu através desse relacionamento. Deus se relacionando com você, o que foi que Ele fez? O texto continua e diz: por quantos que de antemão conheceu, também os predestinou. Repita comigo: predestinou. Hoje de manhã eu imitei o pastor, nós vamos imitar hoje à noite. Aí repita comigo com força, meus irmãos: predestinou. Oh, maravilha, olha só, exemplo aqui. Amados, a nossa igreja, todo aquele que quiser entender a teologia da nossa igreja, sempre vai passar por essa viés da doutrina da predestinação. Nós acreditamos pela Bíblia que Deus predestinou todas as coisas. Isso é o que sustenta e que diferencia a nossa igreja das demais, porque acreditamos nessa perspectiva bíblica da predestinação. Deus predestinou, ou seja, Deus decretou, Deus estabeleceu de forma pré-ordenada tudo o que aconteceria, tudo aquilo que iria existir. Deus predestinou no seu conselho eterno. Tendo Deus te conhecido antes mesmo da eternidade, se você for eleito, se você for salvo, verdadeiramente Ele predestinou a sua vida. E essa predestinação tem um objetivo específico. Sabe qual é? Olhe para o texto, olhe para a Bíblia. E Ele nos predestinou para quê, irmãos? Continua o texto: nos predestinou. De novo, nos predestinou. É por isso que eu não consigo entender, é por isso que eu não consigo compreender pessoas que acreditam na predestinação e não vivem uma vida piedosa, não vivem uma vida dedicada ao Senhor, uma vida que se inclina ao Deus Todo-Poderoso, porque o motivo da predestinação não é simplesmente te levar para o céu, tirar o teu sofrimento, as tuas angústias. Não! O texto nos ensina que somos predestinados para sermos conformes o Senhor Jesus Cristo. Aí eu te pergunto: você parece com o Senhor Jesus? Você tem as mesmas atitudes do Senhor Jesus? Isso me refere à questão de perdoar, de amar, de consagração, de amar a Deus e buscar cumprir a sua vontade. A predestinação não é simplesmente uma compreensão intelectual, ela tem que ser uma compreensão vivencial, meus irmãos. Pois o propósito dela é nos tornar semelhantes ao Senhor Jesus, parecidos com o Senhor Jesus.
Por isso que Paulo fala que ele é o primogênito, ou seja, ele é o primeiro dos filhos de Deus, e ele é o norte, ele é o guia, ele é a bússola, ele é a pessoa, o grande referencial para as nossas vidas. Aí você fala, irmão, mas me diga, como saberei eu se sou predestinado? Como saberei eu que sou eleito de Deus? Espera um pouquinho que eu vou te responder. Olhe para o texto de novo e vamos continuar. Versículo de número 29, a parte final diz assim: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, aquilo que falei. Agora começa ou dar continuidade àquilo que chamamos de o passado profético. E aos que predestinou, ano passado, a esses também chamou, ano passado. E aos que chamou, a esses justificou, ano passado. E aos que justificou, a esses também glorificou. Meus irmãos, estritamente falando, esses verbos que foram apresentados pelo apóstolo Paulo, todos estão no passado. Mas na língua grega, na língua original, a qual foi escrito o Novo Testamento, eles estão num tempo verbal conhecido como aoristo. Aoristo é um tempo verbal que, infelizmente, o português não tem uma palavra correspondente. Porque é como a expressão porque Deus amou o mundo. Deus amou, estritamente falando, se amou para o passado. Então, se ele amou no passado, não necessariamente ele ama no presente. Isso estritamente falando. Mas a palavra amou, que está também nesse tempo verbal, no aoristo, no grego, significa, olha só, significa uma ação realizada em um tempo indeterminado. Uma ação realizada em um tempo indeterminado. Basicamente, nós temos passado, presente e futuro na nossa língua portuguesa. Mas como podemos conjugar um verbo que apresenta-se como uma ação realizada em um tempo indeterminado? Porque este amou, este justificou, predestinou, chamou e glorificou, foi na eternidade que isso aconteceu. Foi na eternidade que aconteceu essa inclinação de Deus, chamar, predestinar, justificar e glorificar o seu povo. Foi no momento da eternidade onde não existia céus, terra, anjos, querubins, serafins, nenhum dos anjos existiam. Todavia, no meio da Santíssima Trindade, entre Pai, Filho e Espírito Santo, Deus disse que amaria este povo. E amando este povo, que ele fez? Ele conheceu, ele se relacionou. Tendo se relacionado para não perder, para não, isso humanamente falando, viu, irmão? Para não perder, o que ele faz? Ele chancela a predestinação. Chancelando a predestinação, ele ativa no campo histórico a perspectiva do cumprimento, do conhecimento e da predestinação. Você está comigo aqui, não está? Está entendendo? Então, agora entra aquilo que nós devemos entender como passado profético. Primeiro de tudo, ou depois de conhecer e predestinar, ele chamou. Meus irmãos, o Deus que estabelece a salvação eterna é o Deus que estabelece os meios pelos quais essa salvação se dá. Por exemplo, os hipercalvinistas do século XVIII, eles diziam assim: olha, Deus salvou, certo, Deus salvou. Então todo aquele que é eleito de Deus, querendo ou não, ele será salvo. Então o que aconteceu naquela época? Os irmãos deixaram de evangelizar. Mas se Deus salvou, então não precisa da minha evangelização. Porque aqueles que são eleitos virão até Deus de uma forma ou de outra. Mas eles esqueceram que para a efetivação dessa salvação se dar na terra dos viventes, Deus predestinou os meios. E qual é o meio do eleito se converter? A pregação do Evangelho. E a nossa confissão de fé, que você aprenderá quem fizer a classe, o que todo presbiteriano inteligente precisa saber, irá trabalhar sobre a confissão de fé de Westminster, onde ali aborda a questão da chamada eficaz. Nós entendemos que a pregação do Evangelho, ela é poderosa para chamar o pecador, arrancá-lo das trevas, arrancá-lo das mãos de Satanás,
quebrar grilhões do inferno, quebrar grilhões do pecado. O Evangelho tem esse poder de romper esses grilhões e salvar a vida do mais vil pecador. Deus chama sim. Deus chamou sim. Mas até os dias de hoje Deus chama. Deus chamou a minha vida, Deus chamou a sua vida, isso por meio da pregação do Evangelho. Portanto, meus amados irmãos, preguemos o Evangelho, porque é por meio do Evangelho que Deus rompe, é por meio do Evangelho que a glória de Deus é manifestada na terra. Por isso que o apóstolo Paulo disse nessa mesma carta, que o Evangelho é o poder de Deus. Chega de tratarmos o Evangelho como um livro a ser estudado de perspectiva científica, como um instrumento de laboratório. Não, o Evangelho é poder. O Evangelho é poder, meus irmãos. O Evangelho é graça superabundante. O Evangelho, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou além daquilo que pensamos. O que foi que chamou a tua vida, crente? Foi o entretenimento na igreja ou foi o Evangelho? O Evangelho te chamou? O Evangelho tocou no seu coração? Me lembro muito bem, nos dias que antecederam a minha conversão, eu tinha um pavor de crente, irmãos. Eu gostava de crente. Eu falava, pensava assim, crente é bicho doido. Crente não vive, fica na igreja, vegetando. E onde será que eu vim parar? E quando eu passava próximo à igreja, irmãos, coisa que eu não fazia na minha vida, eu comecei a fazer. Parava a bicicleta na frente da igreja. Ficava lá, ouvindo e olhando. Lá tinha as campanhas de rua, que o povo ficava nas ruas pregando. Eu parava e sentava na calçada e ouvia a pregação. Porque o Evangelho, para quem é eleito, ele é irresistível, irmãos. Não tem como resistir ao Evangelho. O camarada pode até se espernear todinho, mas o Evangelho cutuca, o Evangelho incomoda, o Evangelho aperta, o Evangelho constrange, até responder positivamente. Porque se é eleito de Deus, o Evangelho é como um martelo que esmiuça a penha. O Evangelho é como fogo que consome a lenha. O Evangelho é algo que perturba o coração, até a pessoa se render aos pés de Jesus Cristo. Nessa noite, meu irmão, se você está ouvindo o Evangelho, e você fica inquieto quando ouve o Evangelho, você se mexe, não sabe o que é, fica inquieto, não dorme, aquela coisa toda, há uma grande possibilidade de você ser eleito de Deus. E se isso for verdade, meu filho, não faça mais nada nesse mundo, arrependa-se dos seus pecados, se volte para o Senhor e tenha uma nova vida, uma vida com abundância na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O passado profético é para a sua vida. O passado profético te chama. Diz o Senhor Jesus para a sua igreja, para os seus eleitos: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Ele é soberano, mas de uma forma que eu não sei entender. Você também é responsável. Não abra, escancare as portas. Sei o Senhor. O passado profético, o primeiro nós entendemos que ele se relacionou conosco através desse conhecimento, nos predestinou, nos chamou pela mensagem do Evangelho. E o apóstolo Paulo continua dizendo que a terceira colocação do passado profético é que os que chamou, esses também os justificou. Meus amados irmãos, a doutrina da justificação é uma bandeira que deve ser, como o Evangelho todo, levantada diariamente. Porque não é obra meritória. Como disse em momento anterior, não é o que você faz, não é o que você fez, ou o que você fará um dia, mas é tudo aquilo que Cristo fez por você. O que faz toda a diferença na minha vida, na sua vida, é o que Cristo Jesus fez. E a obra da justificação é a obra declarativa. Justificação, biblicamente falando, é um ato forense, um ato declarativo, onde Cristo imputa, lhe dá gratuitamente a vida dele em você, para que você receba os benefícios da vida de Cristo Jesus. Fica, irmãos,
comigo. Jesus é santo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele se fez carne. Ele habitou entre nós. Ele obedeceu à lei. Ele santificou a própria vida dele. Ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Ele precisava disso. Ele precisava provar disso para Deus. Para Deus, não. Mas por que ele obteve essa vida de obediência? Ele obteve essa vida de obediência para dar gratuitamente a todo aquele que nele crê. O que ele adquiriu na cruz, o que ele conquistou na cruz, não foi diretamente ligado a ele, ou aplicado a ele, porque ele é Deus. Mas ele fez tudo isso para salvar você. Ele suportou tudo aquilo para salvar você. Ele padeceu, viveu tudo aquilo para que hoje você tivesse esperança. E quando você crê no Filho de Deus, vou usar esse termo, automaticamente, simultaneamente, concomitantemente, é aplicado em sua vida a vida dele. O débito que você tinha, que se chamava pecado eterno, foi aplicado em Cristo. E a vida de obediência que ele teve, ou que ele ganhou, é creditada em sua vida. Por isso que você hoje pode dizer, fui justificado. Você não é justo, você é tratado como justo. Essencialmente não somos justos, somos tratados como justos. Tudo isso por causa da justiça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A passagem de Hebreus capítulo 7 diz assim: Jesus Cristo é o nosso fiador. E hoje em dia ser fiador é um negócio perigoso. Mas Ele é o supremo fiador. Ele pagou os seus pecados. Ele pagou e retirou a sua culpa. Interrompeu, não? Ele pagou pelos seus pecados. E não existe nada que você possa, ou não existe nada que você tenha que possa retribuir a Ele. Simplesmente entregue-se ao teu Salvador. Porque o passado profético nos ensina que Ele justificou a nossa vida. E Ele transformou a nossa vida. E por último, meus amados irmãos, no passado profético, esse Deus que nos predestinou, Ele nos chamou e nos justificou. E nos justificou e também glorificou. Repita comigo, glorificou. A certeza de Paulo era tão grande que ele apresenta um ato futuro. Porque a glorificação é algo que ainda não aconteceu. Mas Paulo tinha tanta certeza que iria acontecer, que ele já conjugou no verbo que eu apresentei para os irmãos, e na nossa tradução está no passado. Mas é um ato que com certeza acontecerá. O ato da redenção plena. O ato pelo qual Deus um dia manifestará a glória do Filho de Deus no seu retorno. Quando Jesus Cristo voltar de forma visível, os seus eleitos se reunirão com Ele nos céus, nos ares, e estarão para sempre com o Senhor. Ei, crente, tu ainda acredita no céu? Isso é uma pergunta meio lógica, né? Nossa, irmão, como é que tu faz uma pergunta dessa para crente? Mas, irmãos, eu li um livro de John MacArthur, ele diz assim, isso é verdade. Nós estamos tão envolvidos com as coisas dessa vida, dessa terra, que as coisas do céu perderam valor. As nossas inclinações muitas vezes não são diretamente voltadas ao Senhor, mas a sustentação e a provisão terrena a longo prazo. E esquecemos de viver uma vida que nos incentiva a andar nos passos
da eternidade. Você que é eleito, você que é crente de verdade, eu quero te falar uma coisa. Um dia nós vamos morar no céu. Um dia eu e você iremos morar com o Senhor. E esse passaporte quem carimbou foi o Senhor. E essa passagem não foi parcelada, foi paga em um único ato. E essa certeza quem nos garante é o próprio Redentor. Então um dia todo aquele que é eleito de Deus irá morar no céu. E todo aquele que rejeitar o nome do Senhor, e todo aquele que rejeitar o nome de Jesus Cristo, a morada será o inferno. Mas aquele que entregar a sua vida, se arrepender dos seus pecados, a certeza Jesus Cristo dá. Quando ele disse, eu vou preparar-vos lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós temos uma esperança, crente. Nós temos uma esperança, meu irmão, minha irmã, que um dia Jesus Cristo voltará, e com certeza, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Aí podemos bradar com o Senhor Jesus dizendo, tragada foi a morte na vitória. Onde está o teu aguilhão, ó morte? Onde está a tua força, ó inferno? Foi tragada, foi vencida na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, o passado profético para a sua vida é maravilhoso. Aquilo que Deus fez por você é incomparavelmente melhor muito mais melhor do que aquilo que você possa imaginar, pensar ou apreender. Guarde isso no seu coração. Lembre-se que no passado, Jesus Cristo fez algo maravilhoso para você. Ele te conheceu, Ele teve um relacionamento contigo, Ele te predestinou, Ele separou você para um propósito específico. Depois de ter te predestinado, Ele te chamou pelo nome, e Ele te conhece. Tendo te chamado, Ele te justificou, Ele te declarou justo pelos méritos de Cristo. Depois de Ele ter te justificado, Ele te garante a glorificação, a certeza da vida eterna. Na classe As Doutrinas da Graça, você aprenderá um pouco disso, quando fala da perseverança dos santos, que é o quinto ponto do calvinismo, que aqueles pelos quais Deus os salvou e predestinou, esses jamais poderão cair da graça de Deus totalmente. Não podemos sair das mãos do Redentor. Está escrito no Evangelho de João, as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, dou-lhes a vida eterna, nunca, jamais hão de perecer. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém poderá arrebatá-las das mãos de meu Pai. Você está nas mãos de Deus? Ou você está nas mãos do diabo? Você está caminhando para o céu? Ou você está caminhando para o inferno? Nessa noite, a voz de Jesus, que é a Bíblia Sagrada, te chama. Arrependa-se e confie no passado, naquilo que Ele fez. E com certeza, a sua vida será transformada pelo poder do Evangelho. Fiquemos de pé.